al doctor Marcos Reigota, desde Brasil. Es doctor y postdoctor en Filosofía de la Educación, investigador del Centro de Estudios Globales de Lisboa, miembro honorario de la Academia Nacional de Educación Ambiental de México. El doctor fue coordinador de gestión en educación ambiental de la AMPET, organizador del simposio Fundamentos de la Educación Ambiental, en el Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de América Latina, coordinador de Ecologías Outras, de Abrapso, editor de la revista de estudios universitarios de San Carlos en el 98, el premio de personalidad del medio ambiente. Es pesquisador, investigador del Centro de Estudios Globales de la Universidad Abierta de Portugal. Y antes de que inicies, Marcos, quería leer las palabras que escribiste en este libro, Verde y Cotidiano, el medio ambiente en discusión, que llegó a mis manos. Dice así: espero que este livro seja uma contribuição para isso e que os colegas possam usufruir das ideias e propostas aquí apresentadas. Sorocaba, julio de 99. Bueno, quiero decir que, sin dudas, este libro, para mí, en lo que es el marco del proyecto que llevo adelante con los apoyos institucionales, ha sido, sin duda, de mucha ayuda y de mucho provecho, y también me ha dado ese enfoque y me ha alentado a continuar en esta tarea. Bueno, bienvenido y que sea una buena jornada. Muchas gracias por poder estar presente. Boa tarde. Graças, Priscila, por tuas palavras tão generosas e também por este convite. Também queria agradecer a todas as pessoas que estiveram envolvidas nessa organização e também a Evelyn, que vai me ajudar nessa tarde. Eu vou falar em português, talvez em algum momento eu utilize alguma palavra no idioma de vocês, mas para mim é mais fácil falar em português e vou falar bem pausadamente, bem despacio, para que seja possível me compreenderem. Então, quando eu recebi esse convite da Priscila, eu já estava iniciando uma reflexão, uma pesquisa, uma investigação sobre o papel dos museus, principalmente durante a pandemia, né? Como já foi colocado pelas colegas, durante a pandemia, nesse período que ficamos em isolamento social, foi possível adentrar pelas tecnologias a diversos espaços, né, a diversos museus pelo mundo todo, e eu fiz esse movimento, e deste movimento, então, surgiu esse projeto de pesquisa, de investigação. Eu estou há 1 ano e meio, praticamente, trabalhando nele, e hoje aqui eu apresento pela primeira vez as primeiras, não os resultados, né, mas as primeiras ideias surgidas desse projeto de pesquisa, de investigação. Então, quais são esses desafios, né? Eu estou partindo dos desafios ecológicos, né, que já foi bastante discutido, está intensamente presente na literatura especializada, mas como que os museus incorporam essa temática, e, ao mesmo tempo, os pedagógicos,
No sentido pedagógico, eu não estou me referindo às mediações, né, educativas, como também já foi colocado pela Maloles, por exemplo, e eu concordo plenamente com o que ela diz. Mas qual é o espaço, qual é a dimensão pedagógica desse espaço, né, dos museus? E, por último, a dimensão política, né, disso que nós estamos falando, seja da ecologia, seja do projeto pedagógico, seja do próprio museu, né, qual é essa dimensão política. E essa reflexão da dimensão política parte do momento que, no caso, o Brasil, que é sempre o meu foco de pesquisa, não é? Quando o Brasil tem a virada para a extrema-direita. E vivenciamos, então, a pandemia sob um governo de extrema-direita. O que isso significa? Qual foi o impacto que isso teve nas relações sociais, nas relações afetivas, nas escolas, nos museus e em outros espaços de encontro, de convivência, não é? E quando eu faço essa reflexão, eu quero deixar bem claro que é uma reflexão a partir de uma perspectiva ecologista de educação. E essa perspectiva ecologista está pautada na contribuição da pedagogia freiriana. Né? Então, eu vou apresentar para vocês agora quais são as referências mais imediatas desse estudo. Por favor, Evelyn, a próxima lâmina. Bom, este livro, Viagens Ultramarinas, que é de um historiador com quem eu tenho trabalhado bastante, inclusive, Priscila, ele tem um artigo nesse livro que você mostrou, né? Então, é um colega, o Ronald Raminelli, professor do Departamento de História da Universidade Federal Fluminense, e nesse livro ele aborda como que pesquisadores no período da colonização enviavam para as metrópoles, não é, seja em Lisboa ou em Madrid, exemplares da fauna, da flora, da geologia, né, do continente sul-americano. Então, todo esse processo, não é, inclusive de constituição dos museus de história natural em Lisboa ou em Coimbra, na Universidade de Coimbra, é profundamente analisado pelo professor Ronald Raminelli. Então, neste momento que há uma grande discussão, né, inclusive epistemológica, do que se convencionou chamar de decolonial, ou pós-colonial, ou anticolonial, que é a terminologia que eu utilizo, fica aí uma referência bibliográfica para quem estiver interessado, e que é uma referência bibliográfica que tem um grande impacto e uma grande presença na minha reflexão. O próximo, por favor. Esse é um livro de uma artista plástica contemporânea brasileira, que eu admiro muito, e cujo pensamento eu tenho estudado desde que eu iniciei essa pesquisa, há 1 ano e meio, mais ou menos, e o título do livro é Para que servem as paredes dos museus? Né? Esse é um projeto que ela desenvolveu em 2011. Ela é uma grande escultora, suas esculturas são de grande tamanho e que exigem, por exemplo, toda uma negociação nos museus ou nas galerias, porque, inclusive, são esculturas que interferem na arquitetura e na estrutura destes espaços. Mas a reflexão que eu emprego da Iole de Freitas não é necessariamente da estrutura arquitetônica, mas do significado deste pensamento, né, para que servem as paredes dos museus. Né? Eu vou voltar
a esse tema, né? Então, deixo aqui a sugestão também para quem estiver interessado em conhecer a obra, né? A obra artística da Iole de Freitas, né? Fica aí uma sugestão para vocês. E um terceiro foi uma publicação do Cadernos de Sociomuseologia, uma revista que é publicada em Portugal, e provavelmente vocês conheçam essa revista, essa revista publicou um número dedicado a releituras de Paulo Freire. E foi um número, né? Esse número dessa revista foi muito importante para a minha reflexão. Eu sou um pesquisador freiriano, tive a oportunidade de estudar com Paulo Freire quando eu fiz o meu mestrado em 1983, há muitos anos, né, há décadas, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e tenho acompanhado e tenho trabalhado com a reflexão a partir da pedagogia freiriana. Né? E nesse momento de busca de referências teóricas, epistemológicas, esta revista, e particularmente esse número, me foi de grande utilidade, e eu trouxe então para vocês também como uma indicação bibliográfica para quem estiver interessado. A próxima. Esta é uma foto que eu fiz, que eu estava caminhando na rua, eu tinha saído de uma consulta médica, estava no ponto de ônibus e me deparei com essas colagens. E foi em fevereiro deste ano, portanto, foi o período que a Priscila e eu estávamos combinando a minha participação, e eu achei muito curioso isso, né? Como que os anônimos também se manifestam na vida cotidiana, e aí tem, não sei se vocês conseguem ver, mas aí tem a pergunta: você conhece os museus da sua cidade? E a segunda pergunta: você sabe qual é a função de um museu? E o interessante é que a sequência está toda borrada, está toda apagada, mas fica aí, então, uma manifestação anônima, pública, num ponto de ônibus, numa cidade brasileira, que eu encontrei por mero acaso. Né? A próxima, por favor, Evelyn. Bem, então essa pesquisa, essa investigação, ela tem uma parte empírica, não é? Que é de visita de uma série de museus, né? No Brasil, particularmente, eu estou focando esses museus, essa pesquisa no Brasil, e eu trouxe aqui para vocês uma cartografia de quais museus são esses que eu vou falar hoje, não é? O primeiro é o Museu Boier, em Ouro Preto. Ouro Preto foi a primeira capital brasileira, né, o período do ouro, né, da escravidão, e depois eu vou dar mais detalhes sobre este museu. Mas é um dos museus mais recentes construídos no Brasil. O outro é o Instituto Inhotim, né, é um museu aberto de arte contemporânea, uma coisa fabulosa, situada em Brumadinho, que é uma cidade muito próxima do maior acidente ambiental que aconteceu no Brasil. Uns dizem acidente, outros dizem que foi um crime ambiental causado por uma empresa, né? Eu vou citar o nome. Eu me situo entre aqueles que também entendem o que aconteceu em Brumadinho como um crime ambiental, e como crime ambiental ele tem que ser analisado. O terceiro, o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, um dos museus mais importantes do país, né? E, na sequência, o Museu do Sol, que é na cidade de Penápolis, uma cidade no interior de São Paulo, né, no estado de São Paulo, e é um museu dedicado à arte naif, né, a denominada arte naif.
E, por último, o Museu Histórico e Pedagógico em Javanuíri, na cidade de Tupã, também no interior de São Paulo, não muito distante de Penápolis. Então, são esses museus que eu quero mostrar alguma coisa para vocês, de como eles se posicionam frente a esses desafios, né? O Museu Beaulieu é um museu que foi constituído a partir de uma grande coleção privada de um casal, dessa família Beaulieu, ele francês e ela brasileira, de arte sacra barroca. É uma coleção extraordinária. Se alguém tiver a oportunidade de ir a Ouro Preto, não deixe de visitar o museu. Porém, esse museu traz algumas questões muito sérias. Uma delas é o não questionamento da relação do catolicismo, né, da Igreja Católica, com os processos de colonização, né, não só na América, mas Filipinas, ou na América do Sul, mas também Guatemala e em outros países, né? Mas a coleção é simplesmente fabulosa e foi amealhada ao longo de décadas, até que, recentemente, essa coleção foi transferida para a cidade de Ouro Preto, por N razões históricas também, mas o que eu trouxe aí para vocês, esse é um cartão postal, que se refere, né, então, ao museu como Caminhos da Fé, né, e é patrocinada pelo Instituto Cultural Vale, que é justamente esse Instituto Cultural Vale é ligado à empresa do crime de Brumadinho e, através das suas atividades de patrocínio cultural, está patrocinando museus deste porte, um pouco para limpar a sua imagem pública, né, frente ao ocorrido em Brumadinho. A próxima, então, por favor. E aí, neste museu Beaulieu, houve um debate no final do mês de fevereiro deste ano, chamado Noite das Ideias, patrocinado por grandes instituições, inclusive pelo Instituto Francês, né? E que trouxe ao Brasil o autor Malcolm Ferdinand, que está aí na foto, que é o autor de um livro que está sendo muito discutido na França e também no Brasil atualmente, que é a Ecologia Decolonial, né? É um jovem pesquisador e que nesse evento, neste museu, conversou com a Célia Chacriabá, que é uma indígena, uma mulher indígena, ativista, e uma acadêmica também. Ela fez a sua formação no Instituto, na Universidade de Brasília, no Departamento de Desenvolvimento Sustentável. Então, o diálogo entre os dois acontecendo num museu com essas características, inclusive com este patrocínio, né? O que isso significa, né, para o que nós estamos tentando dialogar? O próximo, por favor. Aí o Instituto Inhotim, que então, como eu disse, de arte contemporânea, situado nessa região muito próxima a Brumadinho, né, com uma coleção simplesmente extraordinária, né, de arte contemporânea, e num determinado momento, ainda nesse período, se vocês entrarem no site do Instituto Inhotim, vocês vão encontrar mais informações detalhadas, organizou uma exposição com o título de Quilombo, né? E essa exposição basicamente foi organizada com a presença de artistas, homens e mulheres negros. Não sei se a palavra quilombo é de conhecimento de vocês, mas é a região, assim era denominada, a região, o espaço, para onde os escravos
fugiam das penas dos seus senhores, né? Então, essa palavra quilombo, quilombola, está intimamente relacionada não só com este espaço, mas também com uma identidade dos negros e das negras no tempo presente, né? Então, essa exposição, com esse título, trazendo trabalhos de artistas negros, né, e negras para um debate no Instituto de Arte Contemporânea, no Museu de Arte Contemporânea. A próxima, então, por favor, Evelyn. E aí, entre tantos artistas extraordinários participando desta exposição, eu fotografei, trouxe aqui para vocês a obra de Roberto Santana, chamado Retomada, que mostra bem a luta desses grupos, né, dos quilombolas, relacionada, né, da forma presente na sua roupa, mas também elementos simbólicos de uma formação escolar, como é o chapéu, né, que ele porta, e o canudo. Eu não sei se de onde vocês estão tem o mesmo significado, mas no Brasil, este canudo é onde se coloca o diploma, o certificado de final de estudos, e nos é entregue na cerimônia de formatura, né? Então, é um trabalho bastante questionador e, ao mesmo tempo, que mostra que uma das formas de luta, né, que eles encontraram é através dos estudos, né, através da educação. No próximo, por favor. Essa é uma exposição que aconteceu no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, comemorativa a uma famosa Semana de Arte Moderna de 1922 no Brasil, que teve uma influência enorme, inclusive no meu próprio trabalho, mas que eu não vou ter tempo, infelizmente, de abordar aqui. Mas a chamada Semana de 22, ela foi lembrada em vários acontecimentos acadêmicos, muitas publicações e nos museus. E esta exposição no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro chamava a atenção para a ausência, na semana de 22, das camadas mais vulneráveis da população brasileira, ou seja, a arte, a música, a cultura, de forma geral, dos negros e das negras e da população indígena. Então, 100 anos depois, esses artistas adentram ao Museu de Arte Moderna no Rio de Janeiro com todo o capital simbólico que este museu tem na cultura brasileira e na política do país, né? Por favor, a próxima, Evelyn. Bom, entre os artistas que lá estavam nessa exposição, o Jaider Esbel, que morreu recentemente, no período da pandemia, que é um indígena, residente em Roraima, né, na época, e que teve um papel imenso em aglutinar outros artistas indígenas, né, e que fazem uma arte indígena contemporânea, como ele diz. E, na ocasião, eu fiz essa foto, que tem 2 jovens, né, acompanhando a exposição. E o que isso significa? Então, o pedagógico, o político, né? E o próximo diapositivo, Evelyn, por favor. E nessa, particularmente, uma menina negra, né, lendo a descrição dessa obra do Jaider Esbel. Essa foto, para mim, e esse momento que eu pude presenciar, ele é muito significativo das possibilidades de um devir, ou seja, né, do diálogo entre esses povos que foram subalternizados
e invisibilizados no Brasil nesse tempo todo, não é? Então, o movimento que a menina faz é um movimento de conhecimento, de reflexão. Esse é o Museu do Sol, então, de Penápolis, de arte naif, e na ocasião que eu lá estive, tinha esses estudantes da escola primária, né, que estavam visitando a arte naif, chamada, né, como arte ingênua, né, na tradução para o português, e é uma definição bastante eurocêntrica, não é? E que eu estou estudando a partir da perspectiva freiriana, o porquê que ela não se mantém mais como uma arte ingênua, né? Mas o museu também é um museu brilhante, mantido sem grandes patrocínios, né? A não ser por uma equipe que trabalha arduamente e que tem uma história também muito bonita de luta e de trabalho pedagógico e artístico, né? Fica também aí para vocês. Aí as crianças, as estudantes já estavam, já tinham percebido a minha presença e se deixaram fotografar, e aí estão. Por favor. Aí já fizeram a foto especialmente para mim, uma delas está com a máscara, né? Então isso foi já na fase mais branda da pandemia. Bem, mas aí então o que seria? Esse museu também estava fazendo uma exposição sobre arte naif, né, sobre a partir dos chamados artistas naif, sobre a Semana de 22. E aqui uma das obras, né, da artista Sandra Escavazza, ela pergunta quem vê. E observem o que ela está mostrando. Ao fundo tem uma réplica do Abapuru, que é o quadro da Tarsila Amaral, o emblemático da Semana de 22. A Tarsila Amaral foi uma das grandes pintoras deste período, né? Influenciou a Semana de 22. E aí a visita, então, as pessoas fotografam e não veem, é um pouco isso que ela quer dizer. Olha, portanto, embora a técnica talvez possa ser considerada como naif, a temática e como a Sandra, né, a artista, trabalhou, não tem nada de ingênuo, muito pelo contrário, é um posicionamento crítico do contemporâneo bastante interessante, uma crítica ao tempo presente, não é? Essa da Juliana Scorza, ela se refere ao Teatro Oficina, que é um teatro que ainda existe na cidade de São Paulo, e que nos anos 60 foi atacado quando no teatro estava tendo a apresentação de uma peça Roda Viva, do Chico Buarque, né? Acredito que todas conheçam. Então, no início da ditadura, a ditadura civil-militar no Brasil começou em 64, em 68, 69 ficou muito mais autoritária, né? E o teatro foi invadido por participantes de grupos de extrema-direita e os artistas foram atacados, né? O teatro foi atacado de forma geral. Então, o que essa artista faz é uma releitura e relembrar o que foi o ataque da extrema-direita à cultura nos anos 60, né? A cultura brasileira, né? Então, há uma relação com o tempo presente. E, novamente, não tem nada de ingênuo, não tem nada de naif, o que ela está abordando, né? O próximo, por último, a Dulce Martins reflete, coloca na sua arte um momento recente no Brasil,
que foi a segunda marcha, caminhada, né, nacional das mulheres indígenas em Brasília. E esse foi um momento histórico, né, quando as mulheres indígenas passaram a ter um protagonismo em todas as áreas, inclusive hoje temos ministras no Brasil, né, mulheres indígenas em posição no governo atual, bastante influentes. Novamente, repito, não tem nada de naif nesta pintura, né? É um testemunho de lutas importantes num país como o Brasil, né? Passando, então, o último, o Museu Histórico e Pedagógico Índia Vanuiri, na cidade de Tupã, é um museu que me é particularmente muito caro, porque eu acho que foi o primeiro museu que eu entrei quando menino. Essa região de Tupã, a cidade de Tupã, é uma cidade onde eu vivi na minha adolescência e onde meu pai e minha mãe estão enterrados, né? A família da minha mãe chegou nessa cidade nos anos 30 do século passado, e este museu era quando eu era menino, eu ia visitar minha avó, eu sempre passava por este museu. Então, eu pude acompanhar a mudança no enfoque deste museu, que era sempre voltado para glorificar uma noção de desenvolvimento que os brancos tinham trazido e tinham civilizado os povos indígenas. Isso mudou radicalmente a partir da historiografia contemporânea que está sendo produzida no país e pela arte que está sendo produzida no país, principalmente pelas pessoas dos povos indígenas, né? Então, a próxima foto, por favor. Lá, então, assim, um exemplar de arte caingangue, veja, não tem uma autoria, né, individual, mas é uma autoria coletiva, é de uma delicadeza e de uma beleza estética impressionante. Passe, por favor. A próxima tem mais detalhe, Evelyn. Então, aí é um detalhe daquela obra anterior, né? E a próxima, a próxima eu vou ler para vocês, porque não sei se dá para vocês entenderem aí, é de como que essa obra foi construída e o que ela significa, né? Ela diz o seguinte, que essa obra ela é um utilitário construído com fios de bromélia, né? E urtigas, portanto, de fios de vegetais, né? E sem a utilização de qualquer instrumento, nem mesmo tear manual. Então, veja, isso tudo é feito à mão, né? Então, veja que requinte, que conhecimento complexo, né? Para utilizar o termo que a colega estava colocando anteriormente, né? Desses povos indígenas. Mas a questão que se coloca, para esse museu, que está sendo colocado para vários outros, é como é que esses objetos chegaram até o museu? Qual foi a trajetória, né, da chegada desses objetos a eles? Só isso a gente poderia conversar muita coisa. E para mostrar como que esse Museu Histórico e Pedagógico Índia Vanuiri de Tupã está passando por um momento, né, onde essa historiografia é muito importante, é este evento que aconteceu agora em março, sobre as línguas indígenas, né? E este evento ele contou com a participação não mais de especialistas que falam das línguas indígenas, mas de próprios pesquisadores desses povos indígenas falando sobre a recuperação do idioma de cada um, né, de cada grupo. Então, isso é uma mudança de 180 graus. E o desenho que aparece aí
não dá para ler, né? Tá no cantinho, mas ele foi feito pelo Daniel Banois, que juntamente com Jair Terespel, como eu tinha colocado anteriormente, é um desses grandes artistas indígenas, né? Inclusive, o Daniel foi um dos curadores da exposição no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Então, isso chegar até Tupã, né, nessa cidade do interior de São Paulo, precisa ser colocado em evidência e ser analisado o significado que isso tem. Agora, voltando então a Iole de Freitas, né, quando ela pergunta para que servem as paredes dos museus, e a resposta também é dela, que se encontra aí nessa foto, ela responde para se tropeçar nelas, né? Ou seja, as paredes servem para que a gente se tropece nelas. A tradução seria bastante complicada, eu não conseguiria fazer, mas o significado seria o seguinte: para nos tirar do senso comum, para nos tirar de nossas certezas, para nos fazer pensar naquilo que não havíamos pensado antes, né? Então, se as paredes servem para as paredes dos museus, elas servem para nos fazerem pensar, sentir aquilo que antes não havíamos pensado nem sentido. Então, a próxima, para encerrar, eu queria agradecer a todos e a todas pelo convite, mas também que colaboraram com essa pesquisa, e gostaria de dizer que as referências a Iole de Freitas foram possíveis porque eu pesquisei, tive autorização para pesquisar no seu acervo, que se encontra no Instituto de Arte Contemporânea de São Paulo, e utilizar aqui as imagens apresentadas. E agradeço profundamente mais uma vez a Priscila por este convite. Muito obrigado, muitas graças.